A paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu venho aqui mais uma vez, através de um vídeo, para tentar deixar algumas palavras relacionadas ao Evangelho de Jesus, no qual o Senhor muito tem nos ensinado, no percorrer por esta terra. Ele tem nos ensinado a maneira de que devemos buscar a Deus com sinceridade de coração, em verdade, e não de forma fingida ou de forma como para agradar aos homens, mas sempre buscando agradar a Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar mais uma passagem bíblica, hoje no livro de Marcos, onde Jesus encontra os primeiros discípulos. No livro de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 14, o título da palavra diz assim: A vocação dos primeiros apóstolos. E depois que João foi entregue à prisão, veio a Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, e lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os jornaleiros, foram após ele. Até aqui. Essa palavra hoje nos traz uma reflexão a respeito do chamado que o Senhor Jesus tem para nós, no qual o Senhor, ao nos chamar, ao nos dar um entendimento da sua palavra e do seu querer sobre a nossa vida, sobre esta terra, o Senhor nos dá o exemplo do que deveríamos fazer, já que no começo da leitura, a palavra fala que o próprio Senhor Jesus, ele ia pregando o evangelho do reino e anunciava tudo aquilo que o seu Pai, como uma mensagem celestial, dava através de Jesus Cristo para nos ensinar, para nos trazer a libertação, para nos trazer um conforto mediante as dificuldades, porque certo é que o justo, durante esse período, sofria muitas aflições, muitas vezes por conta das profecias que já haviam sido liberadas para esses últimos dias, mas também por conta de que o pobre, por dizer assim, aquele que não teria a capacidade, não teria o conhecimento necessário para sobreviver, para viver dignamente naqueles períodos, eram oprimidos, como muitas vezes se direciona a essas pessoas como órfãos, como viúvas, que são pessoas que geralmente não têm quem possa interceder por si, por elas mesmas, Então, neste caso, o Senhor vinha nos trazendo essa palavra de conforto, de libertação nesse sentido, de que sim, existia alguém que olhava para esses necessitados, que prezavam por eles, e que também nós deveríamos ter esperança de que haveria sim um mundo melhor, de que haveria sim um momento em que o justo seria justificado. Então, o Senhor, ao começar essa missão, ele pregava essas palavras ao redor do mar, ali na região da Galiléia, como fala aqui na palavra. E por este momento, ao andar por ali, ele se depara com alguns jovens pescadores, no qual
estavam ali pescando, fazendo seus afazeres diários, né, no seu cotidiano, mas o Senhor Jesus, ao olhar para eles, tinha um plano de salvação, tinha um plano maior, né? E então, por conta disso, o Senhor convoca alguns discípulos ali, e certamente que o Senhor também fez alguns prodígios, né, para que também pudesse ser reconhecido pelos seus discípulos, mas muito mais do que isso também o poder da sua palavra, né? Porque ao chamar aqueles para vir após ele, para aprender aquilo que ele iria ensinar, certamente que o Senhor também falava diretamente com as suas almas, com seus corações. Então ali ele chama os seus primeiros discípulos, que como muitos sabem, essa seria uma jornada ali uma jornada um pouco longa para que esses discípulos pudessem alcançar tal conhecimento, para que eles pudessem alcançar tal liberdade para falar, tal autoridade, mas o Senhor Jesus certamente já tinha um plano para cada um deles. E passando ali, ele fala um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando redes, e logo o chamaram e deixaram o seu pai, Zebedeu, no barco, e com os jornaleiros, e foram após ele. Um outro exemplo de outros discípulos que o Senhor chamou também, que também, por sinal, eram pescadores, também trabalhavam na área de pescaria, mas que quando ouviram o chamado do Senhor Jesus, deixaram aquilo de lado, aquilo que estavam fazendo, para seguir o caminho da verdade, para seguir o caminho da justiça. E de que maneira hoje nós conseguimos trazer isso para o nosso dia a dia hoje? Porque muitas vezes nós, ocupados ali com os nossos afazeres diários, com nossos trabalhos, muitas vezes até com alguns estudos, né? Nós passamos a ignorar o chamado de Deus na nossa vida. Não que isso vá atrapalhar a gente alcançar alguma coisa da parte de Deus, mas que certamente o Senhor neste momento ele mostra para nós que se nós quisermos ter uma vida de sinceridade, uma vida voltada para o caminho de Deus, é necessário um pouco eu não diria ali um sacrifício, mas mais uma renúncia com relação às coisas deste mundo, para que nós possamos acessar através da palavra, através do conhecimento, da intimidade com Deus, algo que esse mundo não pode oferecer. Por mais que nós precisamos ali do dinheiro, precisamos nos alimentar, precisamos ter no trabalho um pouco de dignidade, muitas vezes até ali um convívio social, né? Mas o Senhor nos fala por essa palavra que muito além disso vem o reino de Deus, muito além de todas essas coisas vem o reino de Deus. Porque assim como o Senhor já no começo das suas pregações, ele já anunciava o Evangelho, já anunciava que viria um mundo, que viria uma terra após essa terra, assim também nós devemos fazer para que possa se cumprir a vontade de Deus em nossas vidas e nós também cumprir aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Existe uma outra palavra aqui também no livro de Mateus, capítulo 10, onde o Senhor fala a respeito da missão dos discípulos. Aqui o Senhor já havia chamado os seus discípulos e já tinha dado ali de certo algum treinamento, alguma exortação sobre como eles deveriam se portar, de como eles deveriam anunciar essa palavra. E a palavra diz assim, está aqui no capítulo 10 de Mateus, que fala assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos, estes, o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrarei em cidade de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel.
E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dais. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber se nela seja digno de hospedar-vos, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma cidade, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Essa palavra ela vai um pouco mais adiante, é um capítulo um pouco mais extenso, mas o que eu queria ressaltar aqui é a respeito da missão no qual o Senhor Jesus nos deixou, que nesse caso seria a cura de enfermos, limpar leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios e entre outras coisas, mas esse tipo de missão ela foi dada, confiada, certamente àqueles que acreditavam realmente no Senhor, exceto aqui pelo aquele que, como referido antes, foi aquele que traiu Jesus, mas de certo que o Senhor também tinha